Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 3 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2025 traz como tema as bem-aventuranças, o perfil espiritual dos filhos do reino. O comentarista da revista é o pastor Misael Vieira, eu sou Fábio Fernandes, vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 3, pobres de espírito, felizes os humildes. Jesus sempre demonstrou compaixão e misericórdia para com as pessoas mais fracas e impotentes. Tanto é que o seu ministério terreno ocorreu no meio delas, curando-as, libertando-as, trazendo-as para junto de si. As atitudes de Jesus em relação aos pobres era o oposto das atitudes dos poderosos daquela época, os quais os abandonaram à míngua e à miséria. A atitude de Jesus é fazer os pobres de espírito entenderem que o Senhor não os havia abandonado e que eles estavam incluídos em seu reino. A multidão de pessoas desprezadas e sem poder de reação. A visão da multidão desperta compaixão em Jesus. A priori, até parece que o primeiro contato de Jesus com a multidão de desprezados foi ali naquela colina próxima a Cafarnaum, e que por isso ele ficou tão sensibilizado ante a visão daquela gente sofrida, humilhada, desprezada, faminta, maltrapilha e abandonada por quem tinha o dever de mitigar, diminuir seu sofrimento. Mas em Mateus, vemos que Jesus já tinha andado por muitos lugares e tido contato com todo tipo de pessoa pobre e necessitada. Naquele dia, Jesus não estava se dirigindo ao povo, e sim particularmente aos seus discípulos para lhes ensinar sobre o reino dos céus. Os seus discípulos presenciaram naquele monte o maior e mais poderoso sermão pregado por Jesus, ensinando a ensinar. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava. Diante de Jesus estavam dois públicos distintos: a multidão, mais ao longe, acampada ao pé do monte e ávida por novidades, e seus discípulos, sentados e também ávidos por declarações nacionalistas e libertárias. A multidão esperava somente a satisfação dos anseios materiais, enquanto Jesus estava preocupado primeiro em mudar o pensamento dos seus discípulos. O mestre precisava promover uma ruptura na mentalidade religiosa legalista dos seus discípulos, os quais queriam se apoderar de Deus como exclusivamente seus e de mais ninguém. Em estado de miséria, é inacreditável que a terra que abrigava o povo escolhido de Deus estivesse tão infestada de enfermidades e tormentos, de demônios, lunáticos, cegos, coxos, surdos, mudos, paralíticos, escravos, loucos, a ponto de tornar-se um vale da sombra da morte. Há quem afirme que por causa do nascimento de Jesus Cristo, naqueles dias os demônios se concentraram naquela região, tal como ocorreu quando eles tentaram impedir Jesus de atravessar o mar da Galileia em direção a Decápolis, onde residia o endemoniado de Gadareno. Vitimados por esse quadro sócio-espiritual caótico, era compreensível que o povo empobrecesse espiritualmente e não encontrasse mais forças para se recompor, ressurgir, levantar a autoestima, lutar e sequer ser fiel a Deus. Quem são os pobres de espírito segundo Jesus? Identificando os pobres de espírito. Alguns comentaristas afirmam que os pobres de espírito são, teoricamente, as pessoas desprovidas de saúde, fracos de juízo e até loucos. Mas é mais provável que era a forma excludente como as pessoas pobres e miseráveis eram tratadas naqueles dias pelos mais abastados. O primeiro passo em direção à bem-aventurança é a percepção do nosso próprio desamparo espiritual.
por isso dependemos de Deus. Sendo assim, a pobreza ou a altivez de espírito está relacionada à forma como o homem se dirige a Deus, de forma humilde e dependente, ou então de forma arrogante e autossuficiente. Jesus não vê como o homem vê. Jesus via as multidões como sendo constituídas de pessoas desprovidas de autossuficiência, de orgulho e de soberba. Jesus via ali pessoas sem iniciativa e sem meios materiais e espirituais suficientes para saírem daquele estado de miséria social, moral e espiritual. Então se solidariza com esses pobres de espírito, declarando-os aptos para participarem da felicidade presente no reino dos céus, se o buscarem de todo o coração. De fato, o reino dos céus é mesmo inacessível para pessoas de espírito altivo, arrogante e presunçoso. Mas é super acessível às pessoas de espírito quebrantado quando elas buscam o Senhor de todo o coração como único e suficiente Salvador. O ensino de Jesus continua reverberando ainda hoje. Os pobres de espírito não são uma classe remota de pessoas. Essa expressão de Jesus se refere aos humildes, aos que têm a humildade de reconhecer que mesmo com o avanço da tecnologia, dos meios de informação, da ciência, da mobilidade social, da profusão de alternativas religiosas e de ideologias anticristãs, permanecem dependentes do Senhor e da sua infinita misericórdia. Os pobres de espírito de antes, a quem Jesus dirigiu sua primeira bem-aventurança, são o inverso das pessoas que têm praticamente tudo, mas se deixam distrair pela vaidade de opções, colocando sua confiança nas coisas terrenas. Jesus rompe assim com o fatalismo do desespero destinado às pessoas mais simples, mais humildes, às pessoas pobres de espírito. Ele diz: o Senhor, o Espírito do Senhor, me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O caráter inclusivo dos humildes no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é marcado pela empatia. Nessa bem-aventurança, vemos o transbordar da empatia de Jesus Cristo pelos pobres de espírito, os quais não tinham mais forças para reagir à opressão maligna e muitas vezes humana. A empatia é um sentimento oriundo do amor, pois ninguém se dispõe a se colocar no lugar de um miserável e desprezado para lhe prestar auxílio gratuito se não for por amor. Era essa empatia que Jesus cobrava dos seus discípulos, pois somente assim eles se encorajariam a sair pelo mundo e propagar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que não tinham nada para dar em troca, nada para oferecer. Jesus demonstrou na prática que o amor de Deus pelos pobres de espírito não é apenas contemplativo, mas real e personificado nele por ter se entregado à morte por nós, e morte de cruz. Jesus é a expressão máxima do amor filos, do qual se origina a palavra filantropia. É o tipo de amor que se doa sem a pretensão de receber nada em troca. Jesus sofreu desprezo na própria pele. Jesus, sendo de uma região pobre e fruto de uma gravidez pré-nupcial fora dos padrões humanos, foi por isso escarnecido e desprezado, sofrendo o que hoje nós chamamos de bullying. José, Maria e Jesus sofreram todo tipo de zombaria e de escárnio por onde passavam nas ruas e no campo em Nazaré. Dele foi dito que era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Somente ele, somente Jesus podia entender o que se passava no espírito de quem sofre, sem ter forças para reagir. Jesus acolhe os desprezados. Se as autoridades da época entregavam aquelas pessoas ao abandono e à indignidade, Jesus, agindo na contramão do sistema, acenou para elas com amor profundo. Jesus representava novos horizontes para quem quisesse sair do seu estado de miséria e ingressar pela fé no reino dos céus, onde poderiam experimentar a felicidade e a paz interior. Você quer experimentar?
Se nós pesquisarmos o tema nos compêndios teológicos, veremos que Jesus não está se referindo às pessoas fracas de juízo ou com problemas mentais, mas às pessoas que, de tão cansadas de lutar em vão, não veem mais esperança para a sua vida, nem na terra, nem no céu. Pelo olhar mundano, tais pessoas são desprezadas porque são inaptas e um incômodo social. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve resumo, esse breve comentário da lição de número 3. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.